A estreia de Tite no comando do Flamengo foi dentro do esperado. Um time mais sólido em sua defesa, que não correu praticamente qualquer risco diante de um Cruzeiro muito enfraquecido, que não consegue vencer, que se aproxima da zona do rebaixamento, ou seja, um adversário num mau momento. E o Flamengo de Tite soube tirar proveito desse momento do Cruzeiro para garantir uma vitória até segura, tranquila, até sem correr riscos, sem sustos, praticamente em todo o jogo, exceto por uma bola no primeiro tempo que o Rossi defendeu, para assumir uma terceira colocação no Campeonato Brasileiro, enquanto o Palmeiras chegou a 4 derrotas seguidas e 6 partidas do Brasileiro, 4 derrotas seguidas do campeonato e 6 jogos sem vencer se você computar as partidas da Libertadores da América. E você vai ver como a coisa mudou radicalmente. E o Palmeiras, que outro dia era apontado como favorito para o título da Libertadores, hoje está abaixo do Flamengo, não consegue ganhar, e o Flamengo, com um técnico novo, dá um sinal de vida, um sinal de reação, numa temporada muito abaixo para os dois elencos mais importantes do futebol brasileiro. E vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio da Outsider Tours. Torcedor do Fluminense, atenção, dia 4, final da Libertadores, Fluminense e Boca. Fluminense campeão, Fluminense no Mundial de Clubes, que vai acontecer de 12 a 22 de dezembro na Arábia Saudita. E aí você vai querer, evidentemente, acompanhar o tricolor pela primeira vez no Mundial de Clubes. Entre em contato com o Outsider. Garanta já o seu lugar, compre o seu pacote. Ah, mas aí o Fluminense não ganha Libertadores, como é que eu fico? Já paguei, já dei a entrada. Aquilo que você pagou se transforma em crédito para uma outra viagem. Então, se você não é tricolor, mas tem um amigo que torce pelo Fluminense e está de olho numa oportunidade como essa, alerte, avise, porque é uma possibilidade bem interessante de fazer essa viagem e acompanhar, em caso de título da Libertadores por parte do Fluminense, o time carioca, o bicampeão carioca, e aí será também campeão da Libertadores, jogando pela primeira vez em sua história um Mundial de Clubes. Os links estão na descrição do vídeo, tá? Inclusive o WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem, o pessoal da agência vai dar todas as informações. Não deixe de avisar que você chegou até eles por intermédio do canal do Mauro César, que aí o pessoal vai te dar uma atenção ainda mais especial, ok? Então, gente, o jogo do Flamengo. Flamengo bem seguro, apesar de um primeiro tempo em que o Cruzeiro subiu a marcação, dificultou as ações do Flamengo. O Flamengo teve dificuldade, sim, no começo do jogo, até uns 18, 20 minutos. E aí o Cruzeiro meio que cansou. Não dá para jogar em cima do adversário marcando saída de bola o tempo todo. Enquanto teve fôlego, o Cruzeiro incomodou o Flamengo. Teve uma chance numa bola cruzada, a bola foi cabeceada, bateu no ombro do Ayrton Lucas e entrando no canto direito, o Rossi fez uma defesaça. No segundo tempo, o Rossi andou batendo roupa. O goleiro está sem ritmo. Não tentando encaixar a bola e acaba soltando. Tem que ficar de olho nisso, precisa trabalhar essa questão. Mas o que aconteceu? Fora isso, o Cruzeiro não criou nada, não assustou o Flamengo. E o Flamengo, na metade do primeiro tempo, teve uma importante mudança. O Tite fez uma intervenção que nem todo técnico faz isso, né? Mas ele é bom nesse tipo de coisa. Ele percebeu que o Everton Ribeiro, do lado direito, não ganhava uma bola. E não ajudava o Wesley. E o Cruzeiro colocava 2, 3 jogadores naquele setor esquerdo para explorar a fragilidade defensiva do jovem lateral do Flamengo. Então ele põe o Gerson do lado direito, o Gerson com mais força física, e o Gerson foi bem. Traz para o meio do campo o Everton Ribeiro e o Flamengo ali consegue ter mais volume e controle do jogo. E a partir desse controle, aproveitando uma falha do Castano, uma rebatida ruim, o Ayrton Lucas conseguiu ficar com a bola e com muita calma fez 1-0. Aí o Cruzeiro se desarvorou. Na sequência o Wesley, aí ele vai bem no ataque, sofre um pênalti todo, cometido pelo Neres, totalmente necessário, mas ele dá um empurrão nas costas com o braço ali, derruba o lateral do Flamengo, pênalti marcado, 2-0, o Pedro bateu bem, e aí o Flamengo com 2-0 fez o quê? Estilo Tite mesmo, administrou. Segundo tempo não criou muito, mas também não sofreu. Teve um momento que o Cruzeiro se empolgou um pouquinho, essas defesas parciais do Rossi, finalizou mais o Cruzeiro, mas não conseguiu criar situações claras de gol. O Cruzeiro tem dificuldade enorme para fazer gol. Esse time sofre muito com isso. A torcida começou a protestar em dado momento, depois voltou a apoiar. E o Flamengo foi levando o jogo em banho-maria. Você sentia que, cara, dificilmente o Flamengo cederia o empate ou tomaria uma virada. O time tinha um controle do jogo que a gente não via em tempos recentes. Realmente controlou bem o jogo. Foi um bom começo. Um adversário fragilizado, embora seja um time grande do futebol do Brasil. O Cruzeiro vive um momento difícil. Agora até ameaçado de rebaixamento, né? Ele que ficou 3 anos na Série B. Mas o Flamengo começou bem o trabalho do Tite. Dentro do que se pode esperar depois de apenas 8, 9 dias de trabalho. Claro que aí contra o Vasco domingo, depois o Grêmio em Porto Alegre semana que vem, você vai esperar progressos que o time poderá apresentar à medida que o trabalho vai evoluindo, desde que ele evolua. Agora, em contrapartida, no mesmo horário, começando às 7 da noite em São Paulo, o Palmeiras tomou 2-0 do Atlético Mineiro.
sendo que no primeiro gol, até a falha do Everton no chute do Hulk, a bola é defensável para o goleiro do seu porte. O gol do Paulinho no final, todo aberto o Palmeiras. O Paulinho entrou livre, né? E fez 2-0 e liquidou a fatura. O Atlético vence em São Paulo, se recupera de uma derrota em casa para o Coritiba e se habilita ali na briga por uma vaga da Libertadores. E o Palmeiras despenca. O Palmeiras não ganha um jogo, gente, há seis partidas sem vencer. Ele perdeu 4 jogos no Campeonato Brasileiro seguidos com essa derrota, tá? E empatou os 2 jogos que fez com o Boca Libertadores. Perdeu para o Grêmio, para o Red Bull Bragantino, perdeu para o Santos, perdeu para o Atlético. 4 derrotas. E no meio dessas derrotas aí tem os 2 jogos contra o time argentino do Boca. Empatou 0-0 em Buenos Aires, 1-1 em São Paulo, e aí tem uma derrota dos pênaltis, que custou a eliminação da Libertadores. A última vitória foi sobre o Goiás, 1-0, o gol do Breno Lopes, lá no finalzinho do jogo. O último lance do jogo, quase 0-0 aquele jogo. E foi um cruzamento de uma falta que não existiu. Foi uma bola que foi lateral, não teve falta. A arbitragem marcou uma falta estranha e o Palmeiras aproveitou e fez o gol ali. Foi um erro de arbitragem que proporcionou aquela jogada. Senão seriam 7 jogos sem vencer. Só fez 3 gols dessas 6 partidas. E aí você vê como a coisa mudou, né, no Palmeiras. Como o Palmeiras ele caiu de rendimento, né? Antes dessa sequência de 4 jogos sem vencer, o Palmeiras tinha 44 pontos. Então tinha 7 de desvantagem para a equipe do Botafogo. O Flamengo tinha 39. Então eram 5 pontos separando Flamengo e Palmeiras ali, né? O Flamengo atrás 5 pontos do Palmeiras, 44 pontos. E o Palmeiras só estava 7 pontos atrás do Botafogo, tá? Isso antes das 4 derrotas seguidas. Na rodada seguinte a essa, ou seja, quando o Palmeiras perdeu a primeira das 4 partidas, que foi para o Grêmio, o Palmeiras continuou 44, o Flamengo fez só um ponto, ficou com 40, mas aí foi ultrapassado por outras equipes, né? Então ficou para a 7ª posição. O Botafogo também não venceu, continuou uma diferença de 7 pontos. E aí você dá um salto para essa rodada que termina agora, e o Palmeiras despencou, ainda com 44 para 5º lugar. O Flamengo ultrapassou o Palmeiras, abriu 3 pontos de vantagem, e o Botafogo, que estava só 7 pontos à frente, só não, né? Já estava 7 pontos à frente do Palmeiras, agora tem uma vantagem de 14 pontos. 14 pontos. Ou seja, o Botafogo dobrou a sua vantagem sobre o Palmeiras nessas 4 derrotas seguidas do time que ainda é, diga-se de passagem, o campeão brasileiro, o atual campeão brasileiro. Então, os 2 elencos do Brasil mais importantes, que vem dominando o futebol brasileiro, sul-americano, fora da Libertadores, sem títulos relevantes nessa temporada. O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista e a Supercopa contra o próprio Flamengo, mas os títulos mais relevantes não ganhou, o Flamengo também não ganhou, os 2 com chances meramente matemáticas no Brasileirão. E o Palmeiras despencou e o Flamengo agora com o Tite tendo uma expectativa de melhora. E o Palmeiras numa fase bem complicada. Bem complicada. É uma derrocada estranha de um time tão competitivo que era tão seguro e que vive talvez o seu pior momento nos últimos anos. Esse vídeo tem um patrocínio da Outsider Tours. Avisa seu amigo tricolor que quer acompanhar o Fluminense do Mundial de Clubes, desde que o Fluminense vença, lógico, a final do dia 4 no Maracanã. Alguém achou que esse jogo ia sair do Maracanã, gente? Pelo amor de Deus, claro que vai ser no Maracanã. Fluminense e Boca, final da Libertadores. Ganhou a final da Libertadores, vai para o Mundial na Arábia Saudita de 12 a 22 de dezembro. E aí, se seu amigo tricolor, se você for tricolor, quer acompanhar lá, em loco, na Arábia Saudita, o Fluminense do Mundial, procura Outsider Tours. Links na descrição do vídeo para você entrar em contato, inclusive o WhatsApp. E você tem live nesse domingo, 6 e pouco da tarde, né? Depois de Flamengo e Vasco. Jogo às 4, então 6h10, 6h15, chegaremos aqui para bater um papo sobre esse clássico. Primeiro jogo do Tite comandando o Flamengo no Maracanã, diante da torcida rubro-negra. Clássico com 2 torcidas, aquilo que a gente já conhece, a tradição do grande clássico dos milhões. Então conto com a audiência de vocês nesse domingo. E sempre lembrando aqui, canal de cortes, faça inscrição, lá o melhor das nossas lives. Clube de membros, participe, assim você apoia o canal, tá? Você tem uma série de vantagens. O nosso curso online de jornalismo esportivo para os interessados, ali a gente compartilha um pouco da experiência acumulada em 40 anos aí de profissão, 4 décadas de estrada no jornalismo, meu amigo. O blog do Mauro César no All Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol, e o Uso 360 com produtos do canal. Os produtos do canal, canecas, camisetas da Live, Soft Shop e muito mais. Use lá o cupom Mauro ou aproveite essa promoção que está aí na sua tela, ok? Saudações.